Começando mais um episódio do Inspira Quem Pode. Hoje eu recebo uma pessoa que, além de ser super inspiradora, a gente está numa conversa aqui quase que tomando uma cerveja juntos, porque são muitos anos de amizade, mais de uma década, e a gente tem uma troca muito verdadeira. Ela é um ser humano, uma mulher, uma empresária, uma executiva, de um nível de profundidade, de conhecimento e, ao mesmo tempo, de leveza e diversão. Muitos de vocês já conhecem. Aliás, qualquer pessoa que tenha um telefone na mão, talvez já tenha precisado dela em algum momento. Muito prazer em receber minha amigona, Tatiana Moura. Prazer é meu, Cris. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque como você disse, assim, a gente tem essa relação, né, do antes, a gente se conhece do antes, então tá aqui acompanhando também esse seu projeto, eu fico muito feliz. Eu amo ver amigos empreendedores crescendo, novos projetos. Muito obrigada. Não, e é engraçado, né, que nos primeiros episódios eu até conto justamente sobre como que isso nasceu. Porque eu tenho o privilégio de tê-la como amiga e de ter muitos amigos que aconteceram, né, e que se tornaram referências nas suas áreas de atuação, e com você não é diferente. Então, eu apresentei como Tatiana Moura, mas muitos de vocês provavelmente conhecem como a Tati da Fix. Ela é simplesmente a cofundadora, ela e o Felipe, que a gente vai conhecer essa história, de uma das maiores assistências técnicas do país, né, voltadas para soluções para o seu smartphone, para o seu tablet, para tudo aquilo que você precisa, porque, meus senhores e minhas senhoras, a gente derruba isso e isso quebra. Só que a assistência técnica tem em toda esquina, de alguma forma. Como que a Tatiana se tornou a principal referência neste segmento no país e passou a transbordar, passou a multiplicar esse conhecimento? É alguém de tecnologia, conheci como diretora de produtos numa empresa de alta tecnologia e mãe de 3, enveredou para o empreendedorismo e se tornou esse fenômeno. Tati, que loucura. Que loucura, né? Eu às vezes, sabe que eu fico olhando o passado, como tudo começou, eu falo, cara, como eu tive coragem? Não. Porque assim, eu tinha um cargo super respeitado lá onde a gente se conheceu, eu ganhava bem, não tinha por que eu ter me enfiado nisso, né? Não tinha. Não, e assim, diretora, mulher, numa empresa de tecnologia, num segmento de formação de condutores que é majoritariamente masculino, Super. Em que você era respeitada ao ponto de... Bom, vamos lá que a Tatiana tinha uma equipe de 17 homens. Eu nunca vou me esquecer desse número porque é muito marcante. Tati chega, o mundo para, Tati fala, as pessoas ouvem. E como, assim, eu morei no Vale do Silício e eu respirei, eu fui beber da água da inovação. E a sua história, não à toa, é muito parecida com muitas das histórias de sucesso, que começaram numa garagem, que começaram num lugar inesperado, e a sua virada começou na lavanderia. Na lavanderia. Como é que foi isso? Cara, assim, e sem a mínima pretensão, né? Naquela época, o Felipe, ele infelizmente havia perdido o emprego e a gente decidiu que ele não ia voltar para o mercado de trabalho porque eu queria muito empreender em alguma coisa. Assim, já eram 15 anos na mesma empresa, então assim, por mais que eu amasse tudo aquilo, por mais que eu deva muito a tudo que eu aprendi lá, chega uma hora que você fala, cara, não é mais para mim, já não tô mais cabendo aqui. Então, eu queria muito empreender, né? E aí eu tentei fazer bijuteria, não sei se você lembra dessa minha fase. Eu vendia roupa, lembra? Eu ia no Brás buscar roupa, sacola, vendia para as meninas da empresa, vendia bijuteria. E assim, as coisas caminhavam, mas não dava aquele sustento, né? E aí um dia o meu celular caiu, quebrou. O Felipe levou para arrumar e assim, ficou muito acima, justamente porque ele estava desempregado, então a gente estava segurando as contas, a gente estava evitando. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer uma tela da China, comprei lá no AliExpress da vida e você troca. Isso quantos anos atrás? 2016. 2016, que comprar uma tela da China não era igual hoje, né? Que chega no dia seguinte. Não, inclusive, depois eu descobri que eu fazia dropshipping e eu não sabia, né? Eu fazia... Você fundou um dropshipping sem saber, né? E aí a gente trouxe essa tela, ele foi tentar trocar, a gente viu que não era simples assim. Falei, cara, vamos fazer um curso então. Matriculamos ele num curso, ele fez o curso, comprou uma bancadinha ali, R$1.000, parcelamos em 10 vezes no cartão e coube certinho na lavanderia. Eu lembro que era a medida exata, era 1 metro, assim. Caramba. A lavanderia tinha 1 metro de largura ali e foi na lavanderia. E começou como algo super sem pretensão, porque a gente começou a arrumar os celulares dos amigos, muito provavelmente algum celular seu naquela época passou na minha mão. Não só naquela época, né? Até hoje. Até hoje os meus celulares eu só falo, Tati, ela fala, vem. E aí
aí começou atendendo o pessoal daquela empresa, Sim. atendendo os vizinhos, e a gente foi atendendo, mas aquela coisa assim, eu percebi que se eu não expandisse para fora do círculo de vizinhos e amigos, não ia rolar. E aí eu descobri lá o aplicativo Get Ninjas, Sim. foi meu primeiro passo com o digital. Comecei a aparecer, então, em Google, porque o Get Ninjas basicamente te mostra para quem está pesquisando o serviço. E aí, em determinado momento, eu percebi que, cara, eu não posso ficar dependendo de um terceiro para me divulgar. Vou aprender a fazer um site e anunciar no Google. E aí, cara, o negócio começou a tomar uma proporção, porque a gente começou a atender clientes reais, né? Gente que me achava no Google. E nesse momento, a gente evoluiu da lavanderia para o quarto. O Marco, meu filho, que hoje tem 23 anos, foi despejado do quarto, porque o quarto dele virou um laboratório, né? E crescendo até a hora que eu falei, cara, e eu lá na nossa empresa, né? Na jornada dupla até então. E grávida. Aliás, na jornada quádrupla, porque você era uma diretora, você não Sim. tinha um cargo de analista, Não. você tinha uma responsabilidade imensa, já estava como a Tati da Fix, já era mãe de um adolescente e grávida. Mãe da Ieva. Ah, e você já era mãe de um bebê e estava grávida da Liz. E grávida da Liz. Ou seja, você estava numa jornada louca, sei lá eu quantos plus que eram, né? Não sei em que momento que eu falei, cara, vou encarar tudo isso. E aí, tive mais uma sacada que eu falei, cara, se eu não sair de casa, se eu não sair do quartinho, não vai rolar, eu não vou conseguir crescer, né? E foi quando a gente alugou o nosso primeiro pontinho, em 2017. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, Perdizes. E eu fiz a Fix, né? Ela aconteceu mesmo, ela virou uma empresa com CNPJ, com endereço, em 4 meses, que foi o meu tempo de licença maternidade. Então, a minha filha nasceu, junto com ela, nasceu a Fix exatamente no mesmo período, e foi quando eu abri a Fix, abri meu pontinho, e continuei na jornada, porque eu voltei a trabalhar, a Fix já estava aberta, e eu continuei no meu cargo de diretora durante mais 6 meses ainda. Mais 6 meses. Nessa loucura. E nessa jornada, né, mãe, empresária, executiva, e vamos lá, né, brasileiros e brasileiras que já empreenderam, inclusive um dos nossos primeiros entrevistados, o nosso primeiro entrevistado falava muito disso, né, do microempreendedor, do empreendedor brasileiro, que você é tudo. Você é jurídico, você é financeiro, você é produto, você despacha. Eu lembro de você na hora do almoço indo no correio, você é tudo. Em que momento dessa volta da licença maternidade, ainda executiva, você falou, não, agora chega, agora eu preciso focar para que a Fix cresça ainda mais? Cara, assim, não vou negar que foi quando eu bati de faturamento, de lucro líquido da Fix, o que eu ganhava como salário. Que aí eu falei, cara, qual que é o sentido agora, né? Isso. Não faz mais sentido, porque eu já tô faturando a mesma coisa. Claro, foi um risco, né? Porque poderia no mês seguinte já não bater mais aquilo, como aconteceu na sequência de entrar a pandemia e minha empresa tinha tudo para fechar. Porque, Sim. né? Imagina uma empresa com 2 anos tem que fechar as portas, né, no meio de uma pandemia. Sim. Mas eu arrisquei. E eu acho que muito do empreendedorismo é isso, né? Eu tinha 2 caminhos. Ou eu continuava ali naquela minha vida que já não me fazia mais tão feliz, ou eu arriscava que era o meu sonho. Eu sempre quis empreender. Então, eu arrisquei. Literalmente, eu arrisquei. Em algum momento você teve medo ou arrependimento nessa história toda? Arrependimento não, mas medo eu tenho todos os dias, até Todo hoje. dia? Vou te dar um exemplo de ontem, assim, o final de semana eu passei estudando inteligência artificial porque eu senti que eu tô ficando pra trás. Sim. E eu nunca imaginei que aos 41 anos, com uma empresa de 8 anos, eu tivesse que retomar os estudos. E é constante, né? Quando você resolve empreender, é constante. Eu descobri que eu nunca mais vou parar de estudar. Então, hoje eu tenho medo de ficar pra trás, se eu não implantar inteligência artificial na minha empresa, por exemplo. Agora, você comentou sobre a pandemia, como é que foi? Porque, vamos lá, de novo, né? Imagina, isso aqui é um acessório físico. A gente pega no telefone, num tablet, tudo aquilo que você troca a tela é presencial. Você não tem como trocar uma tela por Skype com alguém. Como é que foi aquele período e como é que foi superar aquele período? Cara, é aí que eu vejo o quanto é legal a gente ter essa vivência da tecnologia. Quando a Fix foi criada, tanto que o nome dela é Fix Online, né? Eu já tinha delivery desde o dia 1, eu tinha site desde o dia 1, e eu anunciava no Google desde o dia 1. Quando veio a pandemia, que todo mundo fechou, quem era a única empresa que tinha site, delivery, estava no ar anunciando no Google. Eu não precisava ter contato com você para ir retirar o seu telefone em algum lugar, corrigi-lo, né? Consertá-lo e devolvê-lo. Exatamente. E aí o que aconteceu? Só tinha gente anunciando. Só você. Entendeu? E só gente com uma estrutura de delivery já implantada, com a estrutura de atendimento via correio, eu atendia Brasil inteiro. Então, quando tudo fechou, cara, acho que 2020, 2021 foi o ano que eu mais faturei. Caramba! Porque a gente estava muito preparado.
É a máxima, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, Exatamente. se estiverem preparados. E aí, muita assistência começou a se preparar. Agora eu vou ter um site, agora eu vou aprender Google, agora eu vou contratar um motoboy. Não, eu já tinha tudo pronto. Tava tudo ali. Agora, vamos lá, o que eu comentei no começo. Qualquer esquina, qualquer shopping, qualquer rua de comércio de bairro tem uma assistência ou mais de uma assistência. Como a Fix se tornou esse fenômeno? A que você atribui? Quais foram os diferenciais que te colocaram neste lugar que hoje é quem ensina as outras assistências? Marketing digital e atendimento. Foi isso. Porque arrumar o celular não faço mais do que a minha obrigação. É commodity. É o que se espera das assistências, É o mínimo, né? Não é um diferencial. Nossa, como ele arruma bem o celular. Que bom, né? Porque é o trabalho dele. Imagina se ele te devolvesse a tela trincada de novo, né? Exatamente. Então, assim, eu botei a cara no digital. Eu não sei se você se recorda, 2017, 2018, eu lá gravando stories, aparecendo. Sim. Porque, cara, faz pouco tempo, mas as pessoas não faziam. Se você parar pra pensar quando que você começou a botar a cara, eu acho que isso é muito recente. É muito recente. Então, se a gente pensar há 8, 9 anos atrás, eu botava a cara. Eu não tava nem porque as pessoas me dizem, blogueirinha. Sempre tem aquele amigo que vai te chamar. Deixa julgar, Exatamente. A blogueirinha. Então, assim, eu botava a cara, eu falava, olha, aqui é a Fix. Então, eu tenho stories gravando a fachada da Fix, quando a gente tava criando a reforma da Fix e tal. O Guilherme Caldeira. Sim, grande amigo parceiro nosso. Abração pro Guilherme. Desde o primeiro momento me ajudando a fazer vídeos. Então, assim, eu vim com um conteúdo que pra assistência não era comum. Uhum. A assistência se preocupava em abrir a portinha e ficar sentada esperando o cliente entrar. Eu tava fazendo vídeo, eu tava gravando, eu tava anunciando no Google, eu tava fazendo site. E isso, cara, assim, foi no momento exato. Assim, porque quando as pessoas descobriram que elas tinham que fazer isso, eu já tava lá. Sim. Né? Então, marketing digital e o atendimento, que é um negócio que é aquela coisa que eu trago desde quando eu atendia na lojinha da minha avó, lá no Jardim Belval, que é como tratar o cliente. Entendeu? É trazer experiência, é você trazer acolhimento, é você conseguir ter uma experiência tão legal, tão boa, que o cara, mesmo que tenha um problema, porque pode acontecer, eu posso arrumar seu celular e amanhã ele apresentar um problema causado pelo meu time, isso pode acontecer. Sim. Mas você foi tão bem atendido que você fala, pô, por que eu vou chegar lá quebrando tudo, brigando? Não, eu fui muito bem atendido. Então, o diferencial da Fix sempre foi esse. O atendimento, uma experiência, os diferenciais, como celular reserva, delivery, enfim, e o marketing digital. O marketing digital foi uma sacada, imagina, 11 anos atrás, quando a gente se conheceu, estava aquilo muito começando, quando 8 anos atrás você começou a Fix, de fato, eu me lembro, né, as pessoas comentavam, nossa, tá dando a cara, e tava dando a cara a tapa, e olha onde chegou. O atendimento na condição de quem é cliente, não é porque você tá aqui, porque você sabe que senão eu não teria voltado todas as vezes que eu precisei e indicado, faz muita diferença. E esses elementos únicos, o leve trás, o delivery, é incrível. O celular reserva, que, olha que loucura, anos depois que você criou essa estratégia do celular reserva, hoje as seguradoras têm o carro reserva, né? Então é algo que é precursor, de fato, é inspirador. E não à toa, todas essas estratégias, todo esse conhecimento, todo esse domínio, muito teste. Muito acerto e erro para aprender e naturalmente, mas você chegou no momento em que o seu aprendizado, o seu conhecimento transbordou e você passou a fazer gigantes eventos, a ministrar cursos, a compartilhar o seu conhecimento e ensinar outras assistências, as técnicas, as ferramentas e as metodologias que para você funcionavam. Em que momento você acordou e falou, vou gravar deixa eu ser a Tati agora, professora. Cara, de novo, mais um movimento muito natural que foi acontecendo, porque eu começava a perceber, porque quando a gente se expõe, né, primeiro veio o Instagram da Fix, né, e a gente começou a receber tinha gente que saía, eu lembro, nunca esqueço um cara que veio de Natal, ele entrou na portinha da Fix ainda, a Fix pequenininha, 30 metros. Na primeira unidade, lá de Perdizes, né? Ele falou assim, recebi um anúncio de vocês lá em Natal, eu fiquei impressionado, eu vim aqui conhecer vocês pessoalmente, que eu preciso entender o que vocês fazem. Ele veio de Natal a São Paulo? Sim. Meu Deus, eu achei que ele já morasse aqui. Meus primeiros alunos foram do Acre, o Matheus do Acre, foi meu primeiro aluno de troca de vidro, depois eu tive um outro de Fortaleza. Então, assim, eu comecei a perceber a proporção que a gente estava tomando e as pessoas procurando, as pessoas batiam na porta da Fix e falavam, eu quero conhecer a Fix.
qual que é o diferencial da FIC? O que você fez? Como é que em 5, 6 anos vocês estão desse tamanho? E aí eu começava a falar, pô, tem que ter gestão, cadê seus números? Quantas conversas você atende por dia? Você já tá anunciando? Como é que tá o seu time? Como é que estão seus números? E aí eu falei, cara, peraí, por que eu tô só deixando essas dicas avulsas, né? Tô dando esses pop-ups. Não, vamos concentrar tudo. E aí em 2000, nem é tão antigo, 2021, eu fiz meu primeiro curso, que foram 3 dias de aula online, 11 alunos, que são alunos fiéis, seguidores até hoje, que acabaram virando amigos, e dali em diante as pessoas foram entendendo, conhecendo e vendo que não é só arrumar celular. De novo, arrumar o celular é a sua obrigação, mas que sem atendimento, sem marketing, sem gestão de processos, de finanças e de time, você não vai chegar a lugar nenhum. Não, e aí começou num curso online com 11 alunos, depois vieram os eventos presenciais. Exatamente. E assim, 11 alunos. Quem ouve falar 11 alunos, você esperava mais ou menos? Eu esperava menos, porque quem era eu na fila do pão? E assim, mulher, né? Exato. Tem mulher, isso também, né? Mulher. Quem que é essa menina que quer me ensinar? Acabou de abrir uma empresa, tem 5, 6 anos de empresa. Eu tenho 20 anos de reparo de placa. Eu tenho estrada na Santa Efigênia, eles chamavam a gente de vidraceiro, porque a gente só trocava vidro. Tem até essas piadinhas no meio de assistência, né? Quem troca a placa é o cara que é o bom. O cara da tecnologia. Quem troca vidro não é ninguém. Então, eu tive que enfrentar muito, assim, preconceito, e por ser mulher nesse meio. E até hoje, entendeu? Ainda. Ainda tem, sempre tem. Só que foi tomando proporção. Então, assim, quem não veio pra turma, quem não se juntou na turminha, acaba ficando ali de fora, tá só olhando e consome meu conteúdo, eu tenho certeza. Consome o seu conteúdo, e aí esse é um ponto interessante. Das suas alunas, mentoradas, participantes dos eventos, né, alunos, enfim, o volume de mulheres ainda é pequeno? Super. A maioria é homem. A maioria é homem, mas o que eu acho muito legal, as mulheres que estão, elas são as esposas. Então, elas se identificaram porque, poxa, é um casal empreendendo e elas têm a dificuldade de implantar na cabeça do marido que precisa saber fazer marketing, que precisa cuidar das finanças. Então, eles acabam tendo atritos. Sim. A maioria me procura falando, Tati, eu não sei mais o que fazer, meu marido não me ouve. Vamos separar, né? E assim, você acaba virando confidente. Tati, o que eu faço? Meu marido, assim. Falei, leva ele pro evento. Vamos levar ele pro evento. E aí os caras vão com a cara emburrada, tipo, tô aqui, obrigada. Que saco. E no final os caras vão tirar foto e falar, parabéns, você abriu minha mente. Então esse é o grande lance e é uma das coisas que mais me motiva nesse meio, né? Conseguir abrir a mente das pessoas para isso, do empreendedor brasileiro para isso. E assim, você e o seu marido, Felipe, começaram isso junto. Hoje, quais são as funções de cada um? Vocês têm isso separado? Como é que são? Sim, ele é a parte técnica, laboratório, acompanhar a produtividade dos técnicos, a capacidade técnica de cada um, entender ali, porque todo dia sai um celular novo. Muita mudança. E não tem curso pro celular novo. Você tem que aprender ali, né? A gente até fala que a primeira, por exemplo, quando lançar o iPhone 17, a primeira troca de vidro é sem custo, porque você vai ser uma cobaia. Você topa ser cobaia? Eu não vou te cobrar nada, mas você topa ser cobaia? É isso. E aí a gente aprende ali, né? Na raça. Então e é uma boa estratégia. Sim. Porque você poderia pensar, não, eu vou comprar um iPhone para testar. Sim. É mais fácil você testar com uma cobaia de confiança. E que vai dar certo. Sim. Assim, nunca deu errado, graças a Deus. Que bom. Muito bom. E Tati, vamos lá. Como você disse, o mínimo é entregar com qualidade o serviço, a troca de qual for a peça no aparelho em questão, que hoje não é só smartphone, né? É um aparelho em questão. Só que é uma empresa. Tem todos os processos de todas as áreas e tem um fator maravilhoso que são pessoas, os funcionários. E a Tati, quem acompanha, conhece a Tati da Fix nas redes sociais, a Tati tem uma forma de gestão de pessoas que eu pessoalmente sou muito fã, que é uma gestão prática, objetiva e verdadeira, sem ficar com muito romantismo ou enfeitando demais o pavão, porque na prática não é assim que funciona. Como é que é a Tatiana gestora? E um detalhe, né? Geração Z. Geração Z. Lá na Fix, assim, 90% tem no máximo 25 anos. Quantos funcionários tem hoje? Hoje a gente tá com 20. 20 pessoas jovens. Jovens, né? É assim, é difícil, é um desafio com certeza, mas eu percebo que eles acabam enxergando também a Tati da Fix que trouxe essa inovação e eles aprendem muito. Assim, que é uma coisa que eu tive na empresa que a gente trabalhava, eu aprendi muito. Então,
por mais que ele saia de lá um dia, ele com certeza aprendeu a mexer num Excel, aprendeu a falar em público, ele aprendeu a falar com um cliente, ele aprendeu a resolver problema, ele desenvolveu a mente de solucionar problemas, porque eu dou essa liberdade deles resolverem problemas. Importante. Eu não fico prendendo, eu não fico... Na verdade, assim, tem dia que eles vêm me trazer problema e falar, resolve, eu já não tô num dia legal, resolve aí. Não Você é capaz, saber, né? Você é capaz. Então eu dou muita liberdade. E claro, tem também a questão do reconhecimento, né, de cargo, não tem jeito, e salário. Sim. Então, assim, eu não sou do frufru, eu não sou aquela que vai ficar fazendo premiações com, vem aqui no palco receber o seu troféu. Não tem isso. Mas eles têm uma proximidade comigo, eles têm um lance até de... Assim, em algum momento eu já achei que era errado, hoje em dia eu tô errando, que é, eu saio, vamos tomar uma cerveja, eu chamo eles pra tomar uma cerveja comigo, eu gosto de ter isso. Cria uma relação humana com as pessoas. Entendeu? Não adianta eu tentar ser a Tati que separa, porque não, no dia a dia ele acabou o expediente, 6 horas da tarde, maior calor, sexta-feira, fala, gente, vamos lá no bar tomar uma cerveja? Eu gosto disso também. A humanização é parte da coisa. Faz parte, exatamente. E ao mesmo tempo, assim, eu percebo que eles respeitam muito, tem bastante admiração, porque acho que eles também enxergam a Tati da Fix. Eu acho que o saber separar é fundamental. Não pode misturar. Não pode misturar. E mesmo que das 18 em diante a gente tome uma cerveja e se divirta junto, segunda-feira tudo voltou ao normal. Né? Exatamente. Segunda-feira não, sábado que você tem expediente aos sábados. Sim. Inclusive para quem precisar, né, no Por final de semana. Por favor, das 10 às 14. Agora vamos para a parte que eu mais gosto, que é o nosso quadro fixo, né? Inspira quem pode. Então, Tatiana Moura, Tati da Fix. Quem te inspira? Primeiro, eu sempre falo a minha avó, por quê? Mulher empreendedora, que já não está mais aqui, mas que foi quem plantou a sementinha do empreendedorismo em mim. Quantos anos atrás, né? Exatamente. Super transgressora para a época. Super. E assim, eu poderia citar aqui o nome de um monte de personalidades e tal, mas assim, quem me inspira, que é quem me motiva a querer continuar, são todos os empreendedores que me cercam e que compartilham comigo as suas dificuldades, que me pedem ajuda, que me fazem evoluir também, que me fazem perguntas que eu não sei responder. Então assim, hoje, quem me inspira são os empreendedores, os pequenos empreendedores brasileiros. Hoje, no geral, é isso. É a personalidade deles que Muito me inspira. Bom. E do outro lado, quem ou o que te irrita? Braço curto. Braço curto. Porque assim, de novo, te falei aqui que eu estava estudando inteligência artificial e eu comentei no meu Instagram que eu estou estudando. Que plataforma você está usando? Que curso que você está fazendo? Que não sei o que lá, que não sei o que. Porra! Não pode pesquisar, não? Vai atrás, eu não passei aqui o final de semana inteiro, larguei minhas filhas aqui pra poder estudar. Então, assim, as pessoas, é muito mais fácil vir perguntar, sabe? Sendo que você pode pesquisar. E o pesquisar me faz abrir a mente, me faz aprender. Eu amo pesquisar, eu amo aprender. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de ficar perguntando enquanto eu não pesquisei. Uhum. Se eu já pesquisei, se eu tô com uma dificuldade, aí eu peço ajuda. Mas eu percebo que tem muita gente e muitos empreendedores que preferem perguntar do que aprender. Querem cortar o caminho, mas de uma forma preguiçosa. Então, gente preguiçosa, me tira do sério. Ótimo. Não, quem te conhece sabe que eu imaginava que seria essa a resposta. Bom, você comentou, deixei minhas filhas ali no fim de semana. Você é mãe do Marco, da Eva, da Liz, mãe de 3. Como é que você equilibra esses pratos todos? Como é que você conseguiu chegar num momento hoje de carreira em que você vive a vida dos seus filhos, acompanha esse crescimento, especialmente das meninas que são mais novas, com uma gestão que é intensa, insana, e que, obviamente, você não faz só a gestão da Fix, porque além da Fix, dos conteúdos e cursos da Fix, você tem curso de Google, você é referência em uma série de outros assuntos do marketing digital. Dá para equilibrar tudo? Graças a Deus tem o Felipe. Eu acho que se não tivesse o Felipe para me ajudar nessa, talvez não fosse possível. Certo. Talvez fosse possível, mas seria muito mais difícil e as meninas não teriam a atenção, o carinho, aquela coisa de família que ele acaba proporcionando. Então eu não posso negar que hoje eu acho que ele cuida muito mais delas, talvez, do que eu. E eu tenho esse benefício, porque eu sei que muitas não têm. E aí é a jornada de chegar em casa e ter que estar com o celular aqui, resolvendo BO, e criança chorando, e janta, e roupa, e não sei o quê. Então hoje eu acho que eu ainda sou privilegiada nesse aspecto, porque eu tenho o Felipe para ajudar, graças a Deus. E aí cabe a nós mulheres também sabermos escolher muito bem quem serão os pais dos nossos filhos, né? Porque ele não faz mais nada além da obrigação dele também, né? Como pai. Ele não... Nossa, como ele é perfeito, ele cuida dos filhos? Sim! Ele é pai, Ora, né? ele é um pai! O que tem de diferente nisso? Mas infelizmente é um diferencial, né? É impressionante. Não, abraço pro Felipe, inclusive, faz tempo que eu não encontro, tá bem? Tá ótimo. É maravilha. E aqui, você sempre foi, eu te conheço há 11 anos, mas vamos lá, você é a Tati
mulherão, você chega, você fala, você já teve uma série de podcasts, te conheço da época de subir no palco com 17 homens, sempre foi assim ou você desenvolveu essa Tatiana em algum momento? Foi desenvolvida na força, né? Foi desenvolvida na força porque, assim, eu não sei se você se recorda, lá no comecinho, eu morava sozinha com o Marco Antônio, pagava aluguel, então eu era uma menina de 19 anos que tinha que pagar aluguel e tinha um filho pequeno para sustentar. Então, eu dependia do meu emprego, totalmente. E as missões que eram dadas pelo nosso ex-diretor, ex-chefe, não existe opção de não cumprir. Sim. Ele te deu a missão e você tem que fazer, entendeu? Então, assim, eu tinha que ter aquela garra de ir lá e fazer, e vencer preconceito, e vencer barreiras, porque a gente já trabalhava com tecnologia aqui. Você imagina, isso era o quê? 2004. O que eu não enfrentava de preconceito sendo mulher em tecnologia. Eu nunca esqueço que uma vez a gente fez uma reunião para implantar uns links de internet lá na empresa, e entrei na reunião, estavam todos os homens lá que eram da empresa fornecedora. Eu entrei, sentei, comecei a falar, ele falou assim, escuta, o gerente de TI não vem? O gerente de TI sou eu. Prazer. O gerente de TI, né? Então, assim, é algo que existe, não tem jeito. Eu tava vendo aquele gestão 4.0, G4, né? Sim. Final de semana, uns amigos estavam, eles postaram uma foto, cara, tinha, sei lá, 50 pessoas, 3 mulheres. A gente vê tanto debate, tanta evolução acerca desse tema, mas quando a gente pensa na prática, quando você olha a fotografia, ainda tem muito caminho pela frente. Muito caminho pela frente, Sim. né? E muito porque disso que a gente tava falando agora, porque elas não têm um Felipe para ajudar. Sim, porque a jornada é sempre mais pesada para quem tem tantos pratos para equilibrar ao mesmo tempo. Exatamente. E aí elas preferem entre, nossa, a minha carreira ou os meus filhos, e elas estão certíssimas, muitas vezes elas vão priorizar os filhos. E eu não julgo, eu acho que é isso mesmo. É isso aí. Agora, tem um outro ponto que você comentou da inteligência artificial e tudo mais, e você sempre é uma pessoa muito antenada. Você sempre buscou ir além, né? Então, esse faz parte do seu DNA, não à toa o sucesso vem. Você está pesquisando inteligência artificial agora, mas não é de agora que você também é referência, como eu comentei, no marketing digital, referência em Google, e você... Tem muita gente que fala, mas eu isso, eu aquilo, eu já... Você mostra. Eu acordo lá com seus stories, eu falo, caramba, a Tati, ela não fala, ela mostra, ela prova. Sim. Qual que é a sua relação em que momento, vamos lá, sua relação com marketing digital, a gente sabe que você comentou da história da Fix, mas em que momento que rompeu a Fix e você se tornou essa referência que também transborda o conhecimento nessa frente? A parte de Google é algo que, assim, sempre as pessoas tiveram essa curiosidade porque a gente investe muito, assim, por mês eu invisto de 50 a 60 mil reais no Google, porque obviamente ele me traz um retorno ali, no mínimo 8 vezes maior do que esse investimento que eu fiz. Então é um investimento alto e, claro, as pequenas assistentes falam, poxa, não tenho condição, às vezes eu vou investir 100 reais por dia, eu vou ter esse retorno. E eu comecei a ver muita gente que por minha causa, e aí eu me senti responsável, começou a querer anunciar, começou a gastar um dinheiro que não tinha com agências que não traziam resultado, porque o nicho de assistência técnica é um nicho black para anúncio no Google. E eu via que às vezes a pessoa gastou ali 3, 6 meses pagando agência, gastando com tráfego e ficou pior do que quando ela entrou. Do que quando ela não investia nada. Do que quando ela não investia. Que ela perdeu aquele dinheiro. Exatamente. E assim, isso de verdade me doía. Porque eu me coloco no lugar do pequeno empreendedor. Eu falei, não, cara, eu vou lançar o curso e eu vou ensinar. E eu peguei a metodologia que eu sempre usei na Fix, né? E quando eu comecei a perceber, implantei em um, bombou. Implantei em outro, bombou. Eu falei, cara, é isso. E é simples. O meu curso é super rápido, é um curso pequeno, rápido, mas que eu sei que os caras vão ter resultado, entendeu? Então, de novo, a gente cai naquilo de poder ajudar o pequeno empreendedor, que é o que me motiva. E ajudar de verdade. É pegar e falar assim, cara, você investiu R$1.000, eu te garanto que você vai ter de retorno no mínimo R$8.000. E mudar essa mentalidade, porque eles enxergam como custo. Não é custo. É investimento. É investimento. Você vai investir 1.000 e vai voltar 8.000. É isso aí. E o que vem pela frente? O que vem pela frente na Fix, o que vem pela frente a Tati da Fix, o que vem pela frente no segmento, no setor, que é tecnologia pura, né? O que vem? Cara, eu ainda tenho sou muito cética ainda com relação à venda de aparelhos, é algo que eu sempre falei, porque aparelhos novos,
as pessoas vão lá na 25, compram sem nota, vendem sem nota. Eu não gosto disso, para mim é um mercado que não vai se sustentar, Sim. não acho correto. Mas eu tô conseguindo quebrar esse meu paradigma com relação à venda de aparelhos. Eu tô em parceria com uma empresa hoje, que é uma das líderes do mercado, da gente ter esse mercado reciclável, né? Então você não quer mais o seu aparelho, tudo bem, você vai vender. Então a venda de aparelhos seminovos é algo que eu quero vir com força, porque eu entendo que não tem por que a gente descartar um aparelho que tá bom. Exato. Né? E eu quero trabalhar muito nisso, eu acho que a gente consegue aumentar aí o faturamento da loja, claro, com muito cálculo, não é comprar por 1.000 e vender por 1.200 e achar que tá estourando, então isso também vem muito de encontro com o meu conteúdo. E no Tati da Fix é retomar aí os workshops e trazer inteligência artificial. É assim, vocês vão me ouvir falar muito de inteligência artificial, porque eu entendo que é o futuro. Quer queira, quer não, traz redução de custo, mas você usa esse recurso para fazer uma outra coisa. Exato. Então, esse seu vendedor, ele pode ser um cara que vai te ajudar com BI, com informações, com números. Então, daqui para frente, Tati da Fix está focada na inteligência artificial. Inteligência artificial que hoje é tudo. Tudo. Qualquer coisa a gente faz com a inteligência. Aliás, para quem estava perguntando para Tati, curso, acessa inteligência artificial, ChatGPT e pergunta para ele. Quem é a Tati da Fix? Quem é a Tati da Fix e como que eu vou melhorar os meus conhecimentos acerca da inteligência artificial. O próprio ChatGPT vai te responder. E sobre a comercialização dos seminovos, eu acho que tem até uma questão de sustentabilidade aí tão incrível. Super. Porque, que você democratiza o acesso à tecnologia. A gente que tem condições, enfim, eu todo ano, quando estou nos Estados Unidos por alguma razão, ou fora eu compro o novo do iPhone. Já faz uns 5 ou 6 anos. Quando eu chego no Brasil e vendo o meu antigo, que tem 1 ano, eu vendo ele mais caro do que ele custaria. Porque eu comprei muito barato, então eu ganho na venda. Sim. É um mercado imenso, super legal, super legal. Exatamente, e eu quero, inclusive amanhã eu vou fazer uma live sobre isso, pra gente tentar trazer esse assunto mais para as assistências, do quanto a gente consegue reciclar esses aparelhos mesmo, renovar. E a gente, enquanto assistência, eu posso comprar seu aparelho com a tela quebrada. Porque eu vou lá e arrumo. Eu vou resolver. Entendeu? Muito bom. É isso. Tati da Fix. Tati, o tempo voa, né? A alegria de conversar com você me dá vontade de abrir uma cerveja aqui, né? Desculpa, pessoal. Por favor. Possivelmente, todos, ou praticamente todos e todas, os donos e donas de assistências técnicas, né, especializados em tela, pelo menos nesse país, te conhecem. Espero que sim. Pra gente encerrar, qual que é a mensagem que alguém que começou na lavanderia, que construiu esse império, que transbordou o conhecimento e que está olhando mais, porque você é uma pessoa incomodada, inquieta, você não consegue olhar, você tem aquela FOMO, né? FOMO, eu tenho. Aquela sensação, FOMO é aquela sensação de estar perdendo algo, então eu não posso ficar parado. Sim. O que a Tati diz para todos esses? Cara, é coragem e trabalho duro. Porque, assim, eu vejo que tem muita gente que às vezes fala, eu quero empreender, mas eu ainda sou CLT. Tá bom, você vai chegar na sua casa às 7 horas da noite e você vai trabalhar até as 2 da manhã no seu projeto de empreender. Que foi o que eu fiz, entendeu? E a coragem, que eu nunca esqueço, o Rodrigo Lima, lembra do Rodrigo Lima? Claro, todo mundo lembra do Rodrigo Lima lá naquela empresa. Grande amigo, um abração pro Rodrigo. Quando ele olhou pra mim e falou, cara, eu tô vendo coragem, eu olho pra você e vejo coragem. E foi isso, e empreender é coragem. Você teve coragem em algum momento também, quando você fez uma transição de carreira, a gente teve coragem. Não dá pra ter medo, o medo não combina com o empreendedorismo. É isso. E aquilo, tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso. Muito bom. Obrigado, Tati, pela sua presença. Mais uma vez, queria reforçar a alegria de estar com você aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Eu recebi aqui a minha grande amiga e a inspiradora Tatiana Moura, Tati da Fix, @Tati da Fix. Vou deixar aqui tanto para quem está assistindo pelo YouTube, mas na descrição do YouTube também, do Spotify também vou deixar os contatos da Tati, os contatos da Fix Online. É sempre uma alegria estar com vocês, ouvindo, compartilhando histórias inspiradoras. Tati, obrigado. Um abraço para o Felipe também, para o Marco, Liz e Eva. Nos encontramos aqui no YouTube, aqui no Spotify, todo domingo às 19 horas, mas você pode me ouvir na academia, no trânsito, em casa com a família. Deixe seus comentários, suas opiniões, e se você precisar trocar tela do seu telefone, procura Fix. Por favor, Fix Online. Obrigada, gente. Valeu, Obrigada, um abraço. Tchau, tchau.